Você se conhece verdadeiramente? Se respondeu com seu nome, idade ou profissão, enganou-se. A maioria das pessoas vive existindo como os outros as definiram, não como realmente são. Isso lhe parece familiar? Sente que algo interno anseia por mais, deseja mais, porém você mesmo frustra tudo? Observe. Em 5 minutos revelarei por que está bloqueado. Mais que isso, mostrarei como escapar dessa prisão invisível que você mesmo construiu. Acredita conhecer a si mesmo? Muitos respondem com nome, idade, profissão ou estado civil. Mas isso não é você. É apenas uma designação, uma descrição superficial, um reflexo tênue. Seu nome foi atribuído por outrem. Seu corpo se transforma ao longo do tempo. Sua ocupação pode mudar repentinamente. Nada disso define sua verdadeira identidade. A verdade é que a maior parte das pessoas vive sem se conhecer de fato. E essa é a raiz da frustração contínua, da sensação de aprisionamento, da repetição de erros, dos mesmos ciclos. Afinal, como guiar sua vida, tomar decisões sábias, perseguir objetivos reais, se nem sabe quem é? Eu vivenciei isso. Anos atrás, quando minha vida parecia um emaranhado de fracassos ocultos, disfarçados com trabalho e distrações, percebi algo. Eu não era diferente da maioria das pessoas que conhecia. Todas buscavam algo externo, livros, cursos, técnicas, fórmulas mágicas de sucesso. Imaginavam que o milagre residia em alguma solução externa. Engano. O verdadeiro poder reside em seu interior. Mas ninguém nos ensinou a olhar para dentro, não é? Quantas vezes tentou mudar sua vida por fora? Mudou de emprego, cidade, companheiro, visual. Por um instante, pareceu melhorar. Mas logo, tudo voltava ao ponto inicial. Novamente preso, como se uma força invisível o puxasse de volta. Essa força existe e provém da confusão sobre si mesmo. Você não é seu corpo. Nunca foi. Quando avisa que não irá trabalhar, não diz, eu não irei porque estou doente. Diz, meu corpo está doente. Ao falar de seus sentimentos, diz meus sentimentos, cotes minhas ideias, minha história, sempre apontando para algo que possui, mas não é. Isso já deveria fazê-lo refletir. Se tudo isso é meu, então quem sou eu de fato? Somos seres espirituais, com inteligência criativa, habitando um corpo físico. Mas como fomos treinados a ver apenas o visível, fomos também condicionados a nos identificar com limitações. E aí está o erro fatal. Você reage ao mundo sem perceber que poderia criá-lo. Já notou como acorda no automático? Pega o celular, reclama do dia, sente raiva do trânsito, do chefe, do governo. Vai dormir exausto, repetindo tudo no dia seguinte. Essa repetição não é casual. É o reflexo de uma identidade que assumiu inconscientemente. Uma identidade moldada por medos, traumas, críticas, comparações, rótulos e expectativas alheias, que você aceitou como suas. Ao estudar a mente, não a psicologia acadêmica, mas o funcionamento real da mente humana, descobri que vivemos em 3 planos simultâneos: o espiritual, o mental e o físico. E todos os resultados externos são um reflexo direto da imagem mental que temos de nós mesmos. Se acredita ser limitado, criará limitações. Se crê que não é merecedor, rejeitará oportunidades. Se acredita ter nascido para sobreviver e não prosperar, adivinhe? Passará a vida apenas sobrevivendo. E o pior, a maioria das pessoas não percebe que está fazendo isso consigo mesma. Nunca culpa o mundo. A economia está difícil, não tenho sorte, não tenho tempo, nasci em situação financeira precária, sou azarado. Isso fortalece a prisão invisível onde vivem. Mas permita-me compartilhar algo que transformou minha vida. Sua realidade muda quando você altera a percepção de si mesmo. Não acontece instantaneamente, mas começa com uma decisão consciente. Lembro-me de uma noite em Toronto, após uma conversa com Ray Stanford, o homem que me despertou para tudo isso. Ele olhou nos meus olhos e disse: se você não gosta dos resultados, mude você, porque são seus resultados. Naquele momento, pareceu muito simples, mas era exatamente por isso que era tão poderoso. E eu mergulhei em uma jornada de autoconhecimento.
não para me encontrar, como dizem, mas para me reconstruir. Porque quem eu pensava ser era apenas um personagem criado pela sociedade. Hoje, após décadas estudando, ensinando e testemunhando transformações, posso afirmar: você se sabota porque tenta viver com uma identidade que não é sua. Você se força a se encaixar, a agradar, a seguir regras de origem desconhecida. Isso destrói sua autoconfiança, seus sonhos, sua fé em si mesmo. A boa notícia? Isso pode mudar. E muda rapidamente quando você decide parar de buscar fora o que sempre esteve dentro. Quando decide, enfim, olhar para dentro com sinceridade. Não precisa de mais informação. Precisa de clareza. Clareza sobre quem é, o que deseja e qual seu propósito. E garanto, ao se reconectar com sua essência, com o invisível, mas real, você deixará de se sabotar, porque finalmente será você. E quando você é você, o mundo inteiro começa a se alinhar. Já refletiu sobre como aprendeu a pensar? Ou melhor, percebeu que não foi você quem escolheu seus primeiros pensamentos sobre dinheiro, sucesso ou sobre si mesmo? Desde o nascimento, fomos condicionados, literalmente programados. E a maioria das pessoas vive sem questionar isso. Crescem repetindo crenças dos pais, professores, mídia, religião, sociedade. Absorvem ideias como dinheiro é sujo, riqueza é pecado, é preciso estudar muito para ganhar pouco, não se pode ter tudo, isso não é para pessoas como nós. E o mais chocante, tudo isso vai para a mente subconsciente, onde não questionamos nada, apenas aceitamos. Quando a mente aceita uma ideia no subconsciente, ela começa a comprovar essa verdade, através de comportamentos, decisões, sentimentos e, obviamente, resultados. Você se sabota sem perceber, aproxima-se do sucesso e faz algo para perdê-lo. Ganha um pouco mais e gasta tudo, recebe uma boa oportunidade e encontra um jeito de fugir. Porque, no fundo, você não se vê como alguém merecedor de mais. Esse condicionamento começa cedo. Quando uma criança escuta "isso é muito caro" diversas vezes, cresce com medo de sonhar grande. Quando alguém diz "você não é bom o suficiente", isso se torna uma ferida na alma. E cada novo desafio é encarado com insegurança. Mesmo adulta e aparentemente confiante, internamente ainda é aquela criança duvidando de si mesma. E não se engane. Isso não ocorre apenas com você, acontece com todos. Por quê? Porque vivemos cercados por pessoas igualmente condicionadas. E o ambiente reforça essa prisão. Você trabalha e ouve reclamações, medos, escassez. Liga à TV e vê crise, violência, caos. Fala com um amigo e ele diz: seja realista, pare de sonhar. E você volta a duvidar. Entra no mesmo ciclo, o mesmo ciclo de sempre. A maioria não tem ideia do poder interior, porque foi treinada a olhar para fora, seguir o grupo, se encaixar. Desde cedo, aprendemos que quem pensa diferente é corrigido. Quem se destaca é criticado. Quem erra é envergonhado. Resultado: adultos que não se permitem errar, tentar, crescer. Vi isso em mim. Quando comecei a ganhar dinheiro, após anos em dificuldades financeiras, endividado, mudando de emprego constantemente, não sabia lidar com isso. Porque lá no fundo, ainda existia o velho eu, o Bob Proctor, condicionado, limitado, desconfiado. E o que aconteceu? Comecei a criar problemas, mais dinheiro, mais confusão. Não estava preparado internamente. Meu mundo externo mudou, mas meu mundo interno era o mesmo. Percebi que o condicionamento não desaparece sozinho. É preciso quebrá-lo. Substituir ideias limitantes por novas. Não é fácil, mas é totalmente possível. Primeiro, precisa ter consciência. Entender que não é culpado pelo que colocaram em sua mente, mas é responsável por o que decide fazer agora. Depois, questione tudo. Por que acredito nisso? De onde vem essa ideia? É verdadeira ou herdada? Me aproxima ou me afasta da vida que quero? E o próximo passo, talvez o mais eficaz, é reprogramar sua mente.
Isso ocorre através da repetição de novas ideias. Precisa se expor constantemente a novos pensamentos, novos ambientes, novas possibilidades. Não adianta querer mudar ouvindo as mesmas pessoas de sempre. Busque novas vozes, novas leituras, novas perspectivas. Esteja disposto a parecer diferente, incomum, incompreendido, porque é aí que a transformação acontece. Sempre digo, pare de perguntar sobre sucesso a quem não o tem. Pare de pedir conselhos financeiros a quem vive endividado. Pare de aceitar conselhos de quem nunca construiu nada. Parece duro? Sim, mas é libertador. E mais. Dados da psicologia comportamental mostram que o ser humano imita fortemente o grupo. É biológico, é sobrevivência. Se todos ao redor reclamam, você tende a reclamar também. Se acreditam que trabalhar duro é o único caminho, você tende a repetir isso, mesmo que sua intuição diga o contrário. Se acham que enriquecer é para poucos, você se convence disso. Agora me responda, quer continuar assim, preso às ideias dos outros, ou quer finalmente viver baseado no que acredita? Convido-o a um exercício simples, porém poderoso. Observe seus pensamentos por um dia inteiro. Anote toda vez que pensar algo negativo sobre si, sobre dinheiro, sobre sucesso. Toda vez que pensar, eu não posso, isso é muito difícil, não nasci para isso. Depois leia tudo ao final do dia. Vai se surpreender e entenderá por que seus resultados são o que são. E aí começa a mudança. Você não nasceu para uma vida limitada. Foi treinado assim. Mas tudo que é aprendido pode ser reaprendido, reescrito, transformado. E quando você muda o que acredita sobre si, o mundo muda com você, porque o mundo externo é um espelho do mundo interno. Você não está travado por incapacidade, está travado porque acredita que é, e essa crença não é sua, foi implantada. Está na hora de removê-la, porque somente assim deixará de se sabotar. Existe uma imagem em sua mente que governa silenciosamente tudo o que faz. Como se veste, como fala, com quem se relaciona, quanto ganha, quais oportunidades aceita ou rejeita. Tudo é filtrado por essa imagem. E o mais assustador, você provavelmente nunca a observou conscientemente. Essa imagem é a autoimagem. É o retrato que faz de si mesmo, internamente, onde ninguém vê. E aqui está o ponto crucial. Você nunca se comportará de forma diferente do que acredita ser. Pode tentar por um tempo, mas sempre voltará ao nível de sua autoimagem. É por isso que tantas pessoas andam em círculos. Quantas vezes começou um novo projeto animado, acreditando que desta vez seria diferente, e no meio do caminho, algo o parou. Uma voz interna disse, isso não é para você. Vai fracassar de novo. Quem você pensa que é para tentar isso? Essa voz é a projeção exata de sua autoimagem, e enquanto ela for pequena, limitada ou negativa, tudo ao seu redor refletirá isso. Foi o que percebi observando pessoas em meus seminários. Pessoas inteligentes, talentosas, bem-intencionadas, que absorviam o conteúdo, mas não progrediam. Via claramente. Elas não conseguiam se ver bem-sucedidas, não conseguiam se imaginar ricas, saudáveis, felizes. Era como se existisse um limite invisível. E esse limite era a imagem mental que tinham de si mesmas. E não pense que é apenas autoestima. A autoimagem vai muito além. É uma estrutura profunda no subconsciente. É moldada por experiências passadas, por palavras ouvidas na infância, por olhares de reprovação, por comparações, por fracassos não compreendidos. É como um software invisível, rodando constantemente, definindo o que você acredita merecer e sabotando tudo que foge desse padrão. Quando comecei a entender esse conceito, me impactou fortemente. Eu tinha melhorado minha situação financeira, mas ainda me sentia como aquele homem quebrado, inseguro e frustrado. Não tinha atualizado a imagem que fazia de mim mesmo. Era como instalar um novo programa em um computador cheio de vírus. Por fora, tudo parecia diferente. Por dentro, nada tinha mudado. A verdade é que todos podemos mudar essa imagem.
mas precisa ser feito conscientemente, deliberadamente, repetidamente. Não basta pensar positivo ocasionalmente. Não basta ler uma frase motivadora e achar que isso reprogramará anos de autossabotagem. Precisa visualizar. Fechar os olhos todos os dias e se ver como gostaria de ser. Não como gostaria de parecer, mas como gostaria de viver. Como se comportaria uma pessoa segura, livre, abundante. Como se move, como fala, como reage aos problemas. E mais importante, como ela se vê. Muitos vão rir. Dirão que é fantasia, coisa de iludido. Mas lhe digo, tudo que é real começou como fantasia. O avião era fantasia. A lâmpada era fantasia. O celular era fantasia. Cada avanço começou na mente de alguém que ousou imaginar. E se você nem consegue imaginar a si mesmo vivendo uma vida melhor, como espera criar essa vida na realidade? Vi com meus próprios olhos a transformação de centenas de pessoas que aplicaram isso. Pessoas que passaram a descrever diariamente a vida que desejavam, que liam em voz alta, sentindo como se já fosse real, que carregavam cartões com seus objetivos, que criaram um novo roteiro interno. E com o tempo, algo mágico acontecia. O comportamento mudava, a postura mudava, as escolhas mudavam. E os resultados, inevitavelmente, também mudavam. Quer um exemplo impressionante? Jim Carrey, antes da fama, escreveu um cheque simbólico de 10 milhões de dólares para si mesmo, com data alguns anos no futuro. Ele dizia que era o pagamento por serviços prestados como ator. Ele visualizava, sentia, acreditava. E sabe o que aconteceu? Anos depois, ele recebeu exatamente essa quantia, 10 milhões de dólares, pelo filme Debbie and Lloyd. Coincidência? Não. É clareza, é imagem mental, somada à repetição e ação. Mas o contrário também é verdadeiro. Já viu pessoas incrivelmente talentosas que pareciam ter tudo para dar certo, e mesmo assim sabotaram a própria jornada? Algumas das maiores estrelas do esporte e da música caíram exatamente por isso. Não conseguiram manter uma autoimagem compatível com o sucesso alcançado. Tiveram fama, dinheiro, reconhecimento, mas lá dentro ainda se viam como pequenos, quebrados, inseguros e acabaram destruindo tudo. A boa notícia é que a autoimagem não é estática. Pode e deve ser recriada, mas exige prática, comprometimento e coragem. Coragem para abandonar a versão antiga de você, aquela que se conformava, se diminuía, aceitava menos do que merecia. Porque a cada vez que você insiste em viver como quem você não é, você traz sua própria grandeza. E acredite, ela está aí dentro, esperando para ser despertada. A pergunta é, vai continuar vivendo como a sombra do que poderia ser? Ou vai começar, hoje, a construir a imagem verdadeira de quem você nasceu para ser? Porque enquanto não fizer isso, a autossabotagem continuará sendo seu reflexo mais fiel. Sabe por que muitas pessoas permanecem nos mesmos padrões, resultados, frustrações? Porque estão cercadas pelas pessoas erradas. Isso é mais grave do que parece. O ambiente em que você vive é mais poderoso que sua força de vontade. Você tenta mudar, crescer, pensar diferente, mas continua cercado de vozes que o puxam de volta. Pessoas que não acreditam em você, que vivem reclamando, que acham que sucesso é sorte, que dizem que isso não é para gente como a gente. E sem perceber, você começa a absorver essas crenças como verdades absolutas. Já pensou em quem escuta todos os dias? Quais vozes ocupam sua mente? As conversas do dia a dia, elas inspiram ou drenam sua energia? Elas o impulsionam ou o anestesiam na mediocridade? Porque você se torna a média das pessoas com quem mais convive. Se anda com pessoas negativas, pensará negativamente. Se convive com pessoas sem ambição, sem propósito, achará normal viver assim. E quando alguém tenta sonhar grande nesse ambiente, é chamado de arrogante, iludido, louco. Mas sabe o que é realmente loucura? É viver uma vida que odeia, cercado de pessoas que o mantêm preso, apenas para não se sentir diferente, apenas para se encaixar. Ao começar a mudar,
Percebi que não podia mais ouvir conselhos de quem não vivia o que eu queria viver. Parei de pedir opinião sobre dinheiro a quem vive endividado. Parei de ouvir sobre felicidade a quem vive reclamando. E comecei a me conectar com quem já estava no caminho. Livros, vídeos, seminários, mentores. No início, fui criticado. Disseram que eu estava me achando, que tinha mudado demais. E tinham razão, eu mudei mesmo. Porque entendi que se eu quisesse uma vida diferente, precisaria agir diferente, escolher diferente e, principalmente, andar com pessoas diferentes. Entenda, mudar de ambiente pode ser desconfortável, pode parecer solitário no início, mas permanecer em um ambiente que o sabota silenciosamente é ainda mais doloroso. Você se alimenta mentalmente do que escuta diariamente, e se essas palavras não o edificam, estão o destruindo, lentamente, sem você perceber. E é por isso que se sente travado, desanimado, sem energia. Sua volta está contaminada, cheia de ruído, cheia de medo disfarçado de conselhos bem-intencionados. Quer um desafio? Nos próximos 7 dias, evite qualquer conversa que não o eleve. Afaste-se da negatividade. Não aceite opiniões de quem não tem os resultados que você quer ter. E veja o que acontece. Veja como seu mundo começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a frequência das vozes que deixa entrar. Você não está preso, mas talvez esteja cercado. E sua libertação começa quando você para de pedir direção a quem nunca saiu do lugar. Selecione suas inspirações como se escolhesse o combustível de um foguete. A escolha certa impulsiona seu voo, a errada causa uma explosão antes mesmo da partida. Esta é a hora decisiva. Você pode continuar a lamentar as circunstâncias, ou pode se erguer e construir um novo ambiente ao seu redor. Tudo se transforma quando você altera suas influências. E esta decisão, apenas você pode tomá-la. O meio em que você se encontra possui o poder de modelar ou restringir seu desenvolvimento. As vozes que você ouve hoje estão edificando ou destruindo seu futuro. Optar conscientemente por sua companhia e por aquilo que você absorve não é um mero detalhe, é o alicerce da sua transformação. E agora, se você sentiu ressonância com esta mensagem, o próximo vídeo exibido na tela o auxiliará a progredir em sua jornada. É o passo seguinte para se tornar 1% melhor do que você é agora. Assista com atenção. Se este conteúdo lhe foi útil, considere apoiar o canal com o botão Obrigado aqui embaixo. Isso faz toda a diferença para que esta mensagem alcance mais pessoas. E se deseja integrar nossa comunidade com acesso prioritário aos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Será uma honra tê-lo conosco nesta caminhada. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!